Na busca por uma nova oportunidade de trabalho, o profissional procura não apenas uma vaga, mas um propósito e crescimento. Enquanto na outra mão dessa mesma via, uma empresa busca não apenas as habilidades dos profissionais, mas também uma cultura e valores alinhados. Quem fortalece essa conexão é o Employer Branding. Eu sou a Juliana Cavani e é sobre isso que vamos falar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, tenho o prazer de receber a Bruna Mascarenhas, que é especialista em Employer Branding, professora da SPM e colunista da HSM. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Imagina! E para contribuir com essa conversa, Bruno Mello, que é fundador e diretor executivo do portal Mundo do Marketing. É bom ter você aqui, Bruno. Obrigado, Juliana. Prazer estar aqui. Prazer, Bruna, todo mundo. E Mário Custódio, diretor associado da Robert Half, também contribuindo com esse bate-papo. Mário, muito bom ter sua colaboração aqui hoje. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, com a Bruna, o Bruno, para poder contribuir aqui com o tema. Prazer estar com os ouvintes também. E, Mário, é muito bom estar aqui cobrindo uma folga do Cássio Politi, participando com vocês no Robert Half Talks. Para começar, Bruna, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o conceito, né? O que é o Employer Branding? Legal. Employer Branding, que é o nome guarda-chuva, né? Esse tema que a gente está conversando aqui hoje, é a gestão intencional e estratégica da marca da empresa como lugar para se trabalhar, ou seja, a gestão da marca empregadora. Essa marca, a gente diz que ela é a percepção que as pessoas têm de uma empresa como um lugar para trabalhar. E essa marca, ela existe a empresa fazendo essa gestão ou não fazendo a gestão da marca empregadora, porque ela é feita de impressões, né? A diferença em se fazer uma gestão intencional, ou seja, fazer employer branding com essa marca empregadora, é potencializar a habilidade da organização de atrair e manter por perto pessoas que se identificam com o que a organização tem para oferecer ao talento e o que ela pede do talento também. Então, essencialmente, employer branding é trabalhar esse aspecto, essa faceta da marca de uma organização, que é a faceta que fala com o talento. E na hora de implementar, o que você falou, né? Porque isso pode ser intencional ou não. As pessoas vão ter essa percepção da empresa de qualquer forma. Então, quais são os desafios na hora de fazer a implementação do Employer Branding? Eu acho que tem alguns, Juliana. Eu acho que o principal é quando a gente pensa em trabalhar employer branding, eu gosto de falar de 3 pilares, né? De imagem, que é essa marca, a percepção que as pessoas têm, identidade, que é o que a empresa é, e identificação, que é o processo, né, de fazer essa ponte, como você falou. E muitas vezes, para isso funcionar, a organização precisa preencher uma lacuna entre imagem e identidade. Às vezes, a imagem que a organização deseja projetar como lugar para trabalhar, ela não é exatamente o que quem trabalha ali encontra. E às vezes é difícil essa aceitação. Eu brinco que o processo de construir a marca empregadora, construir uma proposta de valor ao talento, ele é quase como uma terapia para a organização, porque ele pede que se olhe essa lacuna, né? O que eu desejo projetar, que tipo de talento eu desejo atrair, isso precisa fazer parte da receita, mas muitas vezes eu ainda não entrego aquilo para o talento. E eu preciso, muitas vezes, né, como é uma relação muito íntima entre o talento e a organização, é diferente de uma relação de consumo, ali o talento está dentro da empresa, né? Eu preciso tomar muito cuidado para que essa imagem e essa identidade andem muito próximas, e às vezes é difícil esse convencimento de que eu preciso falar um pouco mais de vida real, né? Eu não estou vendendo um produto ou um serviço, eu estou falando ali da carreira das pessoas, de uma relação muito próxima. Acho que esse é um desafio grande. O outro, eu acho que é a questão de organização realmente enxergar isso como um assunto, um tema que move o ponteiro dos resultados, né? Eu acho que, como é um assunto que ainda está amadurecendo, e ele ainda está muito ligado e visto pelo mercado como algo ligado à etapa de atração de talentos, né? Então, trazer as pessoas, colocar as pessoas da porta para dentro. Nem sempre se olha employer branding como algo que permeia todo o ciclo de relacionamento do talento com a empresa. E aí, a gente acaba não olhando todo o potencial desse tema de employer branding para o que realmente move o ponteiro de uma organização de resultados, que é essa força de trabalho que chega da porta para dentro, ela está engajada, ela está produzindo bastante. E a gente já vê, tem N estudos, né, que mostram que o quanto você tem uma força de trabalho engajada, satisfeita, mexe o ponteiro dos resultados. Isso acontece da porta para dentro. E employer branding participa muito disso aí. Então, enquanto a gente não amadurecer esse tema para olhar para ele para além da atração, a atração é um tema muito importante dentro de employer brand, mas não é o todo. Eu acho que fica um desafio aí de fazer a implementação, porque você acaba parando na porta, né? E acho que
Finalmente, outro desafio é o nível de maturidade, é você trabalhar employer branding no nível de maturidade compatível com a maturidade da empresa no tema de marca e de gestão de pessoas. Mas aí meus colegas podem comentar isso também, adicionando outros desafios que eles enxergam no mercado também. Subiu bem a bola para a gente poder cortar aqui, né? Falando de marketing de uma maneira geral, né? A estratégia da marca, ela está sempre debaixo da estratégia de marketing, da estratégia da empresa como um todo, né? Então, para você ter uma marca empregadora de valor, com valor, você precisa ter entregado tudo antes de um bom produto, de um bom serviço, de construir uma boa marca, né? Construir um bom relacionamento com o cliente e isso que a Bruna falou, e criar e ter uma cultura, uma boa cultura dentro da empresa, né? São pilares fundamentais e básicos, né, para você ter uma marca que seja atraente para as pessoas trabalharem. E como a Bruna bem trouxe, né, o Employer Brand ele vai trabalhar exatamente para potencializar essa marca empregadora. No passado, não muito distante, a gente tinha as multinacionais como as grandes marcas empregadoras, porque vinham com uma áurea, né, de que elas eram os melhores lugares para trabalhar. E aí a gente vê hoje rankings, né, como o Great Place to Work, que mostram que existem outras empresas também boas para se trabalhar, né? E que elas têm feito o trabalho de casa bem feito. E como a Bruna falou, e eu tenho certeza que o Mário vai complementar, né? O Employer Brand, ele não está isolado dentro da companhia, ele faz parte de um todo, ele é fundamental para que as empresas possam potencializar a atração de talentos realmente que hoje é algo cada vez mais necessário, né? Bons talentos para dar conta da complexidade que a gente tem nas empresas, seja de transformação digital, seja de crescimento mesmo, de faturamento, de resultado, é essencial. Eu acho muito bacana aqui a gente trazer o tema para discussão, porque nos dias atuais a gente pode incorrer naquele erro de palavras que às vezes viram moda, ou termos, ou terminologias que acabam virando modinha, e enxergar employer branding como uma coisa, como é que eu posso dizer? Como a empresa Moda, né? panfletando, ou a empresa panfletando iniciativas de bem-estar ou iniciativas que alegram os colaboradores. Eu acho que é muito mais profundo do que isso, e a Bruna comentou, a Bruna aqui também complementou. Quer dizer, a, a essência tem que estar construída, né, dentro da empresa. Você não adianta eu colocar uma iniciativa pontual, que isso vai chamar atenção ou vai atrair um colaborador, vai atrair um potencial candidato profissional, se lá dentro o trabalho de base não foi bem realizado, se não existe uma identificação com a cultura da empresa, com o produto, com a solução que a empresa provê para o mercado, isso não é sustentável. Você poderia até atrair profissionais e no médio e longo prazo isso não teria efeito. Porque reter profissional também, employer branding tem muito a ver também com a retenção do profissional, com a retenção dos talentos que você gostaria que permanecessem na empresa. Então, eu acho muito bacana trazer o tema aqui, não só como um jargão que hoje é mais empregado no mercado, mas onde as empresas precisam olhar com atenção e, novamente, também da forma como vocês colocaram. Isso daí, no final do dia, gera resultado para a empresa, como consequência, né? Quando a gente vai para as empresas que são Great Place to Work, não é porque é bacana figurar como uma empresa Great Place to Work, é porque é bacana, mas porque, por conta de todo o trabalho que foi realizado, você também tem resultado, né? A empresa também, na última linha, se beneficia, né? Então, eu acho que esses são pontos aí interessantes aqui para a gente destacar na discussão. E aproveitando que a gente tem aqui, né, um especialista em marketing e uma especialista em employer branding. E esse tema ele pode ser uma bola dividida aí entre esses dois setores, né, o marketing e o RH. E as duas áreas elas podem acabar se apropriando dele. Então, como que o marketing deve se relacionar com o departamento de recursos humanos? Vou falar.
O mais comum, Juliana, na minha experiência de alguns anos, é que sim, é uma bola dividida, e normalmente o dono oficial da bola, né, que é do tema, Employer Branding, acaba sendo oficialmente o RH. Só que essa bola precisa de um campo para entrar em jogo, né? E aí, vários espaços desse campo em que essa bola do Employer Branding vai rolar, os canais de comunicação, por exemplo, são espaços de outras áreas que têm outras prioridades. Exemplo, né? Então, discussões de dia a dia mesmo que a gente tem. A RH tem uma temática super relevante para talentos que quer trabalhar no LinkedIn, mas o LinkedIn é gerido por marketing porque a empresa em questão gera muitos leads por lá. Como é que fica a priorização de quem usa esse espaço, como, quando, como é que a gente organiza um calendário, uma agenda para isso funcionar, né, nas duas frentes, de marca empregadora e marca comercial. Isso só para dar um exemplo das trombadas que acontecem, né, nessas bolas divididas. Mas tem N exemplos que a gente pode dar, porque realmente todo mundo é responsável pela marca empregadora, e isso é um perigo, né? Quando todo mundo é responsável, às vezes ninguém cuida. Então, o que eu digo para que essas áreas todas, principalmente RH e marketing, RH e comunicação, que acabam trabalhando com isso mais diretamente, é que um se torne letrado no tema do outro, cada vez mais. Então, que o RH que trabalha, ou deseja trabalhar com employer branding, busque conhecer, sentar junto com a área de mídia, com a área de branding, com trade marketing, com digital, para entender o que é construir, manter uma marca viva, né? Fazer uma marca crescer, e que marketing e comunicação, por sua vez, façam o mesmo, entender como são e como funcionam, né, os sistemas de RH, como que o trabalho do RH é mensurado pela organização. Eu digo que essa troca facilita imensamente o entendimento do trabalho, né? De um entender a área do outro, como funciona, como trabalhar, e entender como um trabalho pode potencializar o outro, porque as marcas, elas se separam no nosso quintal ali, né? No dia a dia, de a área X cuida de marca empregadora, a área Y cuida de marca institucional. Mas no fim do dia, a marca é uma só, construída em diferentes facetas, né? Então, acho que esse primeiro passo de uma área entender como a outra funciona mais profundamente já ajuda muito a evitar essas situações de bola dividida que causam alguns desentendimentos e até algumas coisas que prejudicam, né, o trabalho de marca empregadora. Infelizmente, o marketing e o profissional de marketing ainda não tem essa consciência, porque eu acho que da própria natureza do marketing. O marketing ele tem uma obrigação muito clara hoje para as empresas e para o profissional de que ele precisa gerar demanda. E essa demanda gerar demanda de clientes, de venda de produto, de serviço. Infelizmente, essa prioridade do marketing, ela é muito é, ela é muito prioritária, né, para o profissional e para a empresa, feliz e infelizmente, e outras áreas acabam sofrendo com isso. Em segundo lugar, e aí para eu não ser totalmente injusto, né, está exatamente a construção de marca. Então, assim, a construção de marca, ela a segunda prioridade do profissional de marketing, da área de marketing. E aí a gente entra no employer brand. Mas aí ela acaba estando um pouco é, depois dessa prioridade, quando a gente fala de grandes marcas ou até de marcas nativas digitais, que tem muito foco hoje, por exemplo, em como a marca orbita bem nas mídias sociais, por exemplo, nas redes sociais. Então, o employer brand ele acaba sofrendo nessa agenda do profissional de marketing, que tem muitas e muitas obrigações, né, dentro da companhia. Quando a gente vai hoje para uma visão até mais moderna do marketing, do product marketing, né? Você tem hoje CMOs, né? Diretores de marketing que estão trabalhando muito no modelo mais ágil de uma cultura mais ágil, e aí isso pode ajudar ali no problema, entre aspas, né? O problema é quando a gente fala alguma coisa que eu preciso resolver, né, dentro da companhia, e aí a gente consegue entrar um pouco na estratégia de employer brand. Mas certamente, como a Bruna muito bem trouxe, hoje está muito com o RH e o marketing sendo quase como um vilão ali, porque não consegue entender e atender essas demandas por conta da sua própria natureza, né? Dessa prioridade que ele tem de, primeiro, geração de demanda e, segundo, construção da marca, né? E esse é um dado que a gente tem aqui de estudos com vários habitantes do mundo do marketing, perguntando quais são as prioridades deles. E, infelizmente, Employer Brand não está ali no top 5. Eu concordo aqui com a Bruna que
Na grande maioria das empresas, a área, né, se é que a gente pode chamar que existe, né, na verdade, o trabalho de employer branding, ele acaba ficando ou em recursos humanos ou quando a empresa tem uma estrutura que, por exemplo, tem uma área de comunicação interna, pode ficar dentro de comunicação interna. Mas nem sempre comunicação interna é uma área que é apartada. Também é outra, que pode estar hora com marketing, pode estar hora dentro de recursos humanos, hora com nenhuma das duas, pode estar completamente apartada. Mas, a rigor, na grande maioria das empresas, esse trabalho quem acaba priorizando mais acaba sendo recursos humanos. Agora, tem um ponto que é interessante, até a gente conversou nos bastidores um dia desses, que também o produto tem que ser bom, né? A gente falou que não dá para vender uma coisa que não é boa, né? Então, de novo, volta naquela máxima de que o produto, a solução, é, tudo isso precisa ser de tal nível que os funcionários tenham orgulho, de fato, né? Que seja uma coisa genuína e não só panfletar uma coisa que parece bacana ou que eu ganhei um caneco no Dia dos Pais. Isso efetivamente não é uma ação séria de employer branding. Mas a gente estava falando que não adianta querer vender produto ruim também, né? Então, eu acho que esse é um ponto que no final do dia as áreas têm que estar conectadas, elas têm que existir essa comunicação entre as áreas, independentemente de quem encabece o trabalho ou uma iniciativa maior de employer branding dentro da empresa. Acho que no final são todos, né, como a Bruna resumiu. São todos, e aí eu também queria trazer para vocês uma outra questão, né? São todos, inclusive o CEO. O CEO, ele tem que exercer um papel nessa questão do employer branding, não tem, Bruna? Sim, sem dúvida. O CEO tem um papel muito importante interno e externamente para a marca empregadora. Externamente, eu acho que posso citar um ponto que vocês em recrutamento de executivos, na Robert Half, né, em C-Level, assim, devem viver todo dia, que é o quão relevante é saber com quem eu vou trabalhar na hora de aceitar ou não uma proposta. Nas construções de EVP e trabalhos de employer branding que eu já fiz, eu já tive a oportunidade de entrevistar muita gente, né? Centenas de pessoas em diferentes níveis da organização e ouvir o que faz você entrar na organização, o que fez você entrar na organização e o que faz você ficar. Em todos os níveis hierárquicos, o grupo, né, o entorno de colegas, o gestor, são extremamente relevantes, especialmente para ficar na organização. Quando a gente recorta essa amostra, né, qualitativa que eu tenho bastante acesso para alta liderança, a gente vai ouvir por que que você veio, por que que você fica, as coisas, esses motivos começam a ter nome e sobrenome. Então, eu vim trabalhar aqui porque eu admiro muito e queria muito trabalhar com a fulana, que é a CEO, a fundadora da empresa. Eu acredito na visão dela, eu sempre achei ela inspiradora. Quando ela me entrevistou, deu um clique, eu falei, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar com ela. Então, para esse recrutamento de alta liderança em especial, o CEO se posicionar é extremamente importante. Acho que o Mário pode falar isso assim com muito mais propriedade que eu, até pelos anos de experiência recrutando executivo. Então, acho que esse ponto assim de alta liderança ser um ponto de decisão ali para aceitar ou não uma proposta, enfim, é bem importante. E internamente se CEO também tem um papel central em marca empregadora. Primeiro, em ser comprometido com o que a marca empregadora promete, tem aquela fala, né, de que toda marca é uma promessa, eu gosto muito dela, porque bem ou mal você está ali se posicionando, e se você se posiciona, você promete alguma coisa, você diz que você é alguma coisa. Então, colocar isso, né, como uma métrica da organização, a gente está cumprindo o prometido, e mais importante, né, o CEO ser o líder dessa transparência quando essa promessa muda, ou precisa mudar, porque ela muda com frequência, né, as condições de mercado, enfim, algumas coisas acabam mudando. Então, ser alguém que realmente levante a bandeira, né, desse tema, no sentido de manter as promessas vivas e ajustar essas promessas, esses combinados quando é necessário ajustar. Mas acho que o Bruno e o Mauro também tem bastante coisa para comentar nesse sentido do papel do CEO. Só fazer um parênteses antes de seguir. A Bruna citou aqui o EVP, né, que é o Employer Value Proposition. Caso alguém não esteja familiarizado, né, com o termo, é a proposta de valor do empregador, né? Então é a oferta única que a empresa faz para os seus funcionários em troca do trabalho, das habilidades, do desempenho. Perfeito.
Além desse papel mais tangível, né, que a gente tem da importância do CEO, a gente tem um papel intangível que tem crescido nos últimos anos, que é o CEO e os principais executivos da empresa serem também influenciadores, né? A gente tem casos hoje, como o João Adib da CIMED, a gente comentou também do CEO da Cacau Show também, que são hoje CEOs que são influenciadores das suas próprias marcas e que fazem um trabalho muito bom. E que eles acabam servindo como embaixadores e para que as outras pessoas, né, possam ver valor naquela empresa, né? Ele está sempre ali vendendo a empresa, vendendo que está fazendo o melhor trabalho. Vendendo não, né? Ele está mostrando, né? Eles estão sempre mostrando que está fazendo o melhor trabalho, que a empresa está fazendo o melhor para o cliente, que eles estão ali, sabe, numa cultura muito legal. Então, além desse papel mais tangível de cultura e de estratégia, de definições que a Bruna trouxe, tem esse papel também intangível ao ponto que, na medida em que hoje os CEOs e principais executivos da empresa, eles se tornam também influenciadores digitais. Isso é uma estratégia que muitos têm, ido atrás, principalmente, empresas com fundadores, né, ou próprios executivos também. E aí a gente entraria numa outra discussão aqui, né, Bruna e Mário, para saber tipo, se é um executivo e que cada hora ele está com um boné diferente, e isso aí já é um pouquinho mais complexo. Eu acho que funciona bem quando é um fundador, né? Mas quando é um executivo, que obviamente ele não tem contrato vitalício em nenhuma empresa, em média, no marketing, em média, não fica mais de 3 anos, né? Fica cerca de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e pouco. Então, é, ele mudar de marca assim não seria um bom indício, né? Se ele constrói ali a marca, se ele faz parte da construção da marca empregadora. É interessante, só complementando aqui, de fato, o papel do CEO é fundamental no tema de marca empregadora, e eu concordo, Bruna, o que a gente já conduziu e conduz de processos que muitas vezes o candidato, não tendo identificação com o CEO, ele não avança ou não tem interesse em avançar, e ao mesmo tempo, profissionais que a gente entrevista que muitas vezes estão frustrados porque tem uma série de ideias bacanas que gostariam de colocar em prática e que seriam interessantes e valiosas para o negócio e que não tem vamos dizer assim, o patrocínio do CEO, né? O aval ou a participação do CEO e não consegue colocar em prática, e isso gera frustração. Então, esse alinhamento e a participação, de fato, do CEO, ela é altamente relevante, ela é crucial para que, de fato, a organização pense dessa forma e que todos estejam remando para o mesmo lugar, né? Mas eu concordo aí com o que tanto a Bruna quanto o Bruno colocaram. Bom, a gente, na conversa até o momento, a gente está considerando que todas as empresas, elas podem implementar o employer branding, né? A gente não, em nenhum momento disse que isso não pode acontecer ou que não deve acontecer. Mas, Bruna, pode acontecer de uma empresa ter uma cultura que não combina com a implementação do employer branding? Eu não diria que não combina, mas eu acho que tem algumas culturas que dificultam muito o trabalho. Eu acho que você pode ter uma cultura, por exemplo, culturas que eu já vivi, né, na minha trajetória profissional, de descrição extrema, em que você falar de si mesmo não é bem visto. Acho que é mais raro encontrar esse perfil de empresa hoje em dia, mas acho que ainda existe. Então, mas tem perfis de empresas extremamente discretos, e quando a gente fala de branding, de posicionamento, você precisa se colocar, aparecer de alguma forma, né? Mesmo que discretamente. Então, algumas empresas têm essa dificuldade aí, dificultaria o trabalho de employer branding, qualquer trabalho de posicionamento de marca se torna mais difícil, né? E empresas também que são muito rígidas em relação a funcionários terem liberdade para falar da organização. Tem organizações em que isso é extremamente restrito, por N razões, tá? Algumas são culturais, outras são pela natureza do trabalho da organização. Mas quando a gente vê, né, o próprio LinkedIn dizendo para a gente que um post de um funcionário tem 4, 5 vezes mais alcance que um post do perfil oficial da empresa, você não contar e não poder contar com um funcionário como embaixador, a gente estava falando de CEO como embaixador, mas um funcionário também comum, né, como um embaixador,
isso dificulta um trabalho de posicionamento da marca empregadora se as pessoas não têm essa autonomia, lógico, né? Sempre existem guias, né, de como fazer isso, enfim, mas em alguns lugares isso é extremamente restrito. Então, é o tipo de cultura que dificulta esse trabalho. Mas olha que interessante, né? Até em espaços que a gente talvez imaginasse que não existe lugar para employer branding aqui, é uma empresa pública, por exemplo, né? Não existe, porque todo mundo é concursado, o sistema todo é diferente, a evolução de carreira, tudo é diferente, não tem espaço para employer branding. Mas hoje, muitas dessas empresas públicas em que sim, todo mundo é concursado, tem braços, né? Tem segmentos privados, que precisam contratar pessoas no mercado, como todas as empresas privadas fazem. E aí já existe uma dificuldade imensa, porque, principalmente se o nome é associado, que é uma situação que eu já vivi, a pessoa bate o olho e fala: não, mas por que que essa empresa está divulgando vaga? É concursado, quero trabalhar nessa empresa pública, enfim, com N percepções. Então, existe um trabalho de employer branding a ser feito ali. Olha, essa empresa, ela não é só pública, aqui você também tem um plano de carreira, aqui você também se desenvolve e tudo mais. Então, tem muita oportunidade até onde a gente acha que, num primeiro olhar, que não tem employer branding em empresa pública, né? Esse exemplo que eu dei é um dele. Então, acho que mais do que não combinar com employer branding, acho que tem questões culturais, como as que eu citei, e a questão de buscar oportunidades também. Você trouxe algo bem interessante que é sobre o engajamento dos funcionários, dos colaboradores como um todo, né? Acho que isso, é claro que o CEO ele tem um papel fundamental de avalizar e de dar prioridade, urgência e relevância para o tema, né? Sem ele dando importância, nada na empresa vai para frente e o Employer Brand é só mais um. E aí quando a gente fala de colaboradores, eu acredito que é onde realmente a gente vê o employer brand acontecendo na prática, né? Porque quando você tem colaboradores engajados, eles fazem a própria propaganda da companhia, né? É como se fossem os clientes, né? Que recomendam o produto, você tem colaboradores recomendando as empresas, falando da empresa também, né? O que é muito interessante porque hoje, como a Bruna trouxe no LinkedIn, por exemplo, você tem muitos funcionários que também estão criando as suas próprias marcas pessoais, né? Também estão construindo as suas marcas pessoais e faz parte desse processo eles falarem do trabalho deles, né? O que acontece é que a gente vê algumas empresas que precisam, entre aspas, motivar os seus colaboradores para fazer essa publicação, o que não é o caminho, né? O colaborador ele tem que, não que ele se automotive, mas ele precisa está no ambiente, está com a cultura, está com as estratégias muito bem desenhadas, aliadas para que isso aconteça de forma natural, né? E como se fosse uma comunidade ali que se autogere, né? Os funcionários são uma comunidade dentro de uma empresa, né? Os colaboradores, eles representam uma comunidade e essa comunidade que tem seus combinados, tem suas percepções e se ela tem uma percepção boa, né? Se ela está feliz onde ela está trabalhando, se ela vê que ela está impactando a vida das pessoas, né? Porque o trabalho ele serve para isso também, né? Como prioridade, além do sustento das famílias, ele serve também para a gente impactar a vida de outras pessoas através de produtos, marcas e serviços. Se ele está fazendo isso de forma genuína, né? Se ele está impactando, ele vai querer compartilhar, né? E acho que essa é a melhor propaganda, que é a propaganda orgânica, né? O boca a boca, e isso faz com que se construa, fortaleça uma marca empregadora de forma muito natural. Eu acho muito interessante essa colocação, Bruno, porque eu também vejo como um movimento artificial, não sei até que ponto ele passa credibilidade, não sei nem se esse seria o objetivo, ao passo que aquele que faz de forma genuína, e aí de fato são todos, pô, de repente eu fui lá, eu postei, eu nem postei, no grupo de colegas que, é, enfim, eu tenho contato semanalmente, eu falo quão feliz eu estou na minha empresa porque ela me dá a possibilidade de me desenvolver, porque o meu líder me dá autonomia para eu realizar o meu trabalho, ou porque o ambiente é interessante, todos são motivados a opinar, as pessoas são ouvidas. Quer dizer, não é sair do discurso e ir para algo que realmente é prático e algo que existe de fato. Naturalmente, isso pode, aí falando para empresas que não têm ou não fazem um trabalho bem estruturado ou um trabalho mais organizado de marca empregadora, é, isso de certa forma pode contribuir. Às vezes não está lá como prioridade, porque
a empresa tem outras mil e uma prioridades e talvez não veja aquilo como, ou não saiba como investir esforços para poder destacar, né, o quanto ela é boa em determinadas variáveis como marca empregadora. Mas eu concordo que essa parte, isso que você falou, né, Bruno, e a Bruna também, né, que no final do dia tem que ser um movimento genuíno, de fato, né? A gente está falando aqui que o Employer Brand ele precisa de uma coisa, precisa de uma coisa, ele infelizmente não está na prioridade, e tudo, mas vamos levantar. Vamos, Bruna, você, por favor, levanta a bandeira aí de que é necessário, né? Porque a empresa só vai crescer se a gente tiver uma marca, uma empresa boa para trabalhar, né? Boa para que as pessoas participem dela, né? Sim, eu acho que a gente precisa olhar isso com mais cuidado do que nunca, porque se a gente olha employer branding, você precisa olhar para marketing, para recursos humanos e tudo mais. A gente precisa ser muito atento ao entorno e como as pessoas, a sociedade está se comportando em relação ao trabalho. Porque o que não mudou é a necessidade de trabalhar. A maioria de nós precisa trabalhar, isso é fato. Mas a atitude em relação ao trabalho tem mudado bastante, especialmente no pós-pandemia. É uma atitude talvez um pouquinho mais cética em relação ao trabalho, de um lugar um pouquinho menos central na vida das pessoas, e acho que aí a gente precisa ser cada vez mais cuidadoso com essa marca empregadora para mostrar por que que você deve trabalhar aqui, já que esse espaço para você é um pouco menos central, por que que você deve dedicar esse espaço da sua vida para essa empresa? Talvez ser um pouco mais sofisticado nas abordagens, um pouco mais realista. Estamos entre adultos aqui, afinal, né? Quem trabalha idealmente é adulto. Então, a gente precisa falar também dos prós e dos contras. Eu gosto muito de uma abordagem de employer branding que se chama Give and Get, de dois autores americanos, que fala, legal, levar na sua proposta de valor, no que você leva no seu employer branding, o que você oferece para as pessoas, mas o que você pede delas também. Porque todo mundo aqui adulto sabe que a empresa vai pedir alguma coisa em troca, e às vezes é bastante que ela pede em troca. Então vamos conversar sobre esses acordos, esses discursos, essas trocas de forma cada vez mais madura. Eu acho que aí isso sofistica o trabalho de employer branding, né? Eu acho que ele torna cada vez mais importante conforme esse entorno, esse meio em que a gente trabalha a marca empregadora muda de atitude em relação ao trabalho e as ofertas que as empresas fazem, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu fiz questão da gente abordar porque a gente tem que trazer a urgência do tema. É exatamente por isso que você acabou de complementar, Bruna. As pessoas hoje elas trabalham por propósito, não por proposta. É claro que existem fases da vida, né, como a Bruna falou, somos adultos, que você vai trabalhar mais por propósito do que por proposta. É quase um trava-língua, né? Então, vai ter fases na vida que você vai trabalhar mais por proposta do que por propósito, mas vai ter uma hora que os dois vão ter que ter um alinhamento, né? Eu acho que não dá, não existe hoje acho que a gente está numa fase que não é nem tanto nem 8 nem 80, né? Não vou trabalhar só por propósito, sem uma proposta, mas também não vou trabalhar só por uma proposta, só em virtude de um propósito. A gente está meio que no meio termo, né? Cada vez mais, e aí a gente precisa cada vez mais de marcas fortes empregadoras para poder entregar o que as pessoas esperam, né? Da companhia, né? Do trabalho em si. E como é que eu faço para esse ponto foi interessante que você trouxe, Bruna, de no final do dia é trabalho, né? Não é um parque de diversões, não é uma colônia de férias, né? Eu não estou indo necessariamente para não é um lugar que eu necessariamente vou buscar para me divertir. Eu posso até me divertir, mas é trabalho. Como que as empresas podem, o que elas deveriam fazer para evitar com que pareça, né, as ações de employer branding pareçam ações que só apresentam esse lado fun, né, esse lado divertido do trabalho, né, ou tentar desmistificar um pouco, né, porque no final das contas eu não deveria querer atrair, ou não deveria fazer atração de um talento ou de profissional só porque ele vai querer trabalhar na minha empresa e não na do vizinho, porque a minha tem chocolate quente nas sextas-feiras, sabe? Ou algo que o valha, né? Como sair dessa até armadilha, né? Que pode ser para as empresas que estão
querendo ou estão começando a olhar o tema com mais seriedade? Isso aí tem muito dos resquícios da época das piscinas de bolinhas, daquela fase anos 2010 por aí, né, de empresas de tecnologia, Vale do Silício, sendo muito atrativas com os chamados perks, né, essas coisinhas extras que parecem super atrativas, mas quando a gente pensa no que faz as pessoas decidirem trabalhar ou não num lugar, a gente precisa ir um pouquinho mais fundo. E aí eu acho que pela ótica de employer branding, de tático mesmo, tá? O que eu preciso fazer. Quando eu penso no que eu comunico, em conteúdo, eu preciso ser menos autorreferente quando eu faço o conteúdo da minha marca empregadora. Então, se você observar, não sei se vocês têm esse incômodo também, mas muitas vezes os conteúdos das páginas das empresas, ele é muito autorreferente, só se fala da própria empresa ou das ações de RH, sabe aqueles recortes de ações de RH, o que a empresa oferece, mas pouquíssimo sobre o trabalho que é feito e é entregue. É muito raro você encontrar um conteúdo profundo sobre legal, olha, tem vaga aqui na área de pesquisa e desenvolvimento. O que que essa área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil já entregou, já desenvolveu, já entregou para esse mundão? O que que essa área de marketing já desenvolveu em termos de campanhas? O que que essa área de trade já desenvolveu em termos de levar esse produto para diferentes rincões do país, etc. Isso é raro e poucas empresas fazem. Então, e não é um parque de diversão. No fim, 90% do seu dia, 99% do seu dia trabalhando ali vai ser essa parte. O que que eu vou entregar, o que que eu faço, como é que é meu dia a dia. Isso ainda se mostra pouco. Mesmo quando as empresas são bem intencionadas em fazer páginas de dia a dia, né, de mostrar como é que é o dia a dia de trabalho ali dentro, tem uma certa festinha ali, né, uma certa celebração de, é divertido, todo mundo sorrindo, legal. Mas o que definitivamente faz o meu trabalho ser interessante? O que que faz o meu trabalho fazer a diferença? O que que eu entrego? E é isso que as pessoas querem saber, e é isso que vai ajudar a gente a sair um pouco dessa esfera de oba-oba, sabe? Essa esfera que o pessoal adora chamar de oba-oba. O oba-oba é importante também, afinal as pessoas precisam chamar a atenção, se posicionar, mas dá para fazer de outro jeito. E a gente fala de employer branding, é um jogo de qualidade, não é de quantidade, não é atrair todo mundo o tempo todo, porque eu não tenho vaga para todo mundo, não é todo mundo que vai servir para mim e que eu vou servir também como empresa. Então eu preciso ser um pouco mais profundo nessa abordagem de conteúdo. Né, numa forma mais ali operacional de dia a dia, pensar nesse conteúdo, pensar nos meus canais, indo bem no centro da questão. Legal, você vai vir trabalhar aqui, o que que você vai fazer no dia a dia? O que que é feito? O que que a gente entrega? Acho que isso é um caminho, se partir daí, não ser tão autorreferente em práticas de RH, e o que que a empresa é, e enfim, e mais para esse lado, de o que que tem ali para mim, eu trabalhando e sentando ali naquela cadeira. Acho que sendo mais específico nesse sentido, dá para fugir um pouco dessa armadilha aí de só mostrar o lado fã, que muitas empresas caem e reclamam depois, né? E vêm procurar um trabalho de employer brand e falam assim, puxa, as pessoas vêm aqui achando que é uma empresa super divertida e tal, e não deixa de ser, mas elas assustam com a dureza do dia a dia, com a realidade do dia a dia, acabam indo embora. Então tem um descompasso aí entre imagem e identidade, né? E acho que quando a gente cuida para mostrar mais esse dia a dia, as durezas, legal, ai que lindo, eu vou trabalhar na maior empresa do mundo. Tá, quanto custa ser a maior empresa do mundo? Em termos de dedicação de horas, em termos de comprometimento, em termos de o que se exige de mim. Acho que quando a gente vai partindo para esses discursos mais maduros, a gente consegue evitar um pouco essa armadilha do lado só colorido e divertido das coisas, né? Não sei, Mário, acho que eu falei, acabei falando Legal, legal. bastante, mas acho que Não, é o jeito que eu enxergo. super E legal. tem o aditivo da geração Z, né? Que eu acho que mudando também bastante esse papel das empresas, né? De como que é o trabalho, é uma geração com uma relação de trabalho totalmente diferente, né? E que eu particularmente, muitas vezes, sendo bem sincero, é, vejo que é uma folha em branco ainda. Às vezes você fica um pouco perdido do que essa geração quer, o que que motiva, porque é difícil a empresa é, criar um ambiente propício para essa geração, se nem elas sabem o que elas querem, para onde que elas vão, de onde que elas vieram. Existe isso quando a gente falou, né? Quando elas se deparam com a realidade do trabalho, percebe-se que não é essa piscina de bolinha, né? E apenas. E aí você tem realmente essa bomba relógio para desarmar, né? Que é a geração Y. Como que você faz com que ela engaje no trabalho, como que ela construa uma relação com a empresa de médio, longo prazo, que ela realmente se envolva muito na companhia, nos desafios da companhia, né? Porque acho que a gente fala tanto de atração, a gente falou um pouquinho de retenção, mas acho que algo também fundamental
que o Employer Brand ajuda é na questão do propósito da própria empresa, né? Eu estou ali para fazer a diferença em alguma área da sociedade, e aí você tem sempre grandes desafios para enfrentar, né? Para resolver. E aí, nesses desafios, como é que você faz para engajar essa nova geração nesses desafios, né? Será que eles vão se engajar tanto quanto outras gerações já se engajaram mais, né? É que eu brinco que é a questão de 1 milhão hoje que me faz pensar o tempo inteiro, assim, como é que a gente vai fechar isso? Porque se antes a gente motivava as pessoas com dinheiro e promoções, né? Olha a sua perspectiva de carreira, você vai crescer e tal. É claro que a gente está falando de um recorte privilegiado, mas você começa a ver cada vez mais pessoas, de repente até aqui tá bom para mim. Eu recomendo muito quem trabalha com employer branding, assim, olhar muito esses perfis de sátira do mundo do trabalho, em redes sociais, enfim, e não olhar a sátira em si, mas os comentários. Ali tem ouro para a gente entender um pouco, né, como é que essas pessoas estão pensando em trabalho e se comportando em relação a ele, porque eu não sei se é porque existe um pensamento de que hoje, né, a riqueza material que se fala tá tão distante que eu já falo, até aqui tá bom, vou me matar muito pelo resto, então eu não quero o cargo do meu chefe, não quero crescer tanto assim, e os que querem, querem por um certo tempo. E aí você começa, claro, no recorte privilegiado que eu comentei, e aí você começa a falar, como é que a gente vai fechar essa conta, né? Se o que eu tenho para oferecer é talvez promoção, progressão de carreira, dinheiro, e aí, né? Eu brinco que quando eu comecei minha carreira lá nos anos 2000, eu vi o pessoal lá na faixa dos 45, 50 anos, os diretores das empresas que eu trabalhava, saindo para trabalhar numa ONG, saindo para fundar algum negócio e tal. Hoje o pessoal parece que já vem, já entra no mercado de trabalho com essa vontade, assim, né? Então a gente tem aí nos próximos anos alguma coisa bem importante para acontecer e a gente vai ter que lidar. E no fim do dia as pessoas têm que continuar trabalhando, os custos continuam, né? Os boletos chegam. Então eu tenho muita curiosidade de ver como é que isso vai se desenhar. Como o Mário Custódio falou, rende demais esse assunto aí, né? Ainda. Muito bom. Bom, infelizmente a gente está caminhando para o final, mas já ficou aí uma sugestão, né? Ficou no ar mais um episódio. O tema que o Bruno levantou, com certeza rende muito mais do que um episódio, mas fica aí o convite. E obrigada, Bruna, Bruno e Mário, por esse bate-papo, pela contribuição de vocês sobre o Employer Branding.